em que ele passa a não ser mais afetivo com qualquer pessoa. De tanto bloquear os homens com que ele encontra, ele não consegue mais se conectar com ninguém. E aí ele transfere essa brutalidade, digamos assim, esses movimentos mais abruptos de não afetividade, de não espaço para acolhimento, transfere para as relações. Aí ele se torna um ogro. E aí, como ele já perdeu essa sensibilidade, já perdeu essa capacidade de se comover, de se sensibilizar com o outro, ele assume o papel antigo do provedor, ele assume o papel do autoritário, do repressor, porque ele já se dessensibilizou, ele já se anestesiou do afeto, do acolhimento, do toque, porque ele foi estimulado a não fazer isso. E aí, de reprimido, ele vira um pervertido, que busca na violência, busca no movimento mais acelerado. Uma coisa para mim que tem a ver com essa masculinidade tóxica é a obrigatoriedade de cumprir um papel que foi sedimentado, que foi, de certa forma, a gente convencionou que é o papel do homem, do masculino, de ser o fodão que consegue todas as coisas, que cria todas as estruturas, e aí de repente você não tem mais esse papel, você não pode mais cumprir isso, porque você já se percebeu sensível, mas você acaba sucumbindo a essas expectativas, porque os amigos estão na maioria nessa vibe, porque a sua relação esperou isso de você. E aí essa frustração de não se permitir ser sensível, de não se permitir ser delicado. Quem são os homens que permitem ser delicados, de boaça, assim, que fica tranquilamente? Nenhum. Eu tenho um dado aqui muito louco. É uma pesquisa aqui que é um artigo bem legal. A gente vai deixar ele na descrição. E aí ele fala aqui que 49% dos homens só discutem cuidados pessoais, né, e dicas de produtos, por exemplo, quando alguém pergunta sobre o assunto. Porque eu não posso me sentir... aquela questão do metrosexual, né? Até a palavra metrosexual, até pouco tempo atrás, era usada como o cara que, assim, tem tudo pra ser gay, né? Aquele famoso... O afeminado. Afeminado. Eu tinha até a expressão que a galera... Como é que a pessoa falava? Já deu entrada no passaporte, mas no visto, mas ainda não tem o carimbo, sabe? Não é gay, mas tem alvará pra ser. Não é gay, mas tem alvará pra ser. E aí você pensa, cara, o cara só tava querendo se cuidar. Então, e aí só complementando o que o Zico tá falando aqui, por exemplo, suicídio, que no Brasil os homens se suicidam 4 vezes mais do que mulheres. Isso também, o do cuidado está relacionado também à expectativa de vida, que no Brasil as mulheres vivem em média 7 anos a mais do que os homens. Porque quer dar uma de brutão, não vai no médico, não quer. Exame de próstata, os caras não fazem exame de próstata. Sim. Os caras não lavam o pau. Não lavou. Cara, câncer de pênis é um negócio que acontece, porque tem homens que identificam. Eu já ouvi de homens que não lavam a bunda. Porque tem receio. Receio de tocar a própria. É sua bunda, entendeu? É seu. Eu peguei e tenho depois uma reportagem do BuzzFeed aqui. E aí tem depoimentos de mulheres pedindo ajuda por conta dos caras. E aí eu vou ler pra vocês rapidinho um trecho. Deixa eu pegar um curtinho aqui pra gente poder falar. Meu namorado é uma pessoa maravilhosa e eu não tenho reclamações, exceto isto. Na semana passada eu fiquei na casa dele por alguns dias e em sua pilha de roupas percebi que suas cuecas tinham várias manchas de fezes. No meu último dia lá, havia uma mancha nos lençóis e ele não pareceu se preocupar muito sobre isso. Sua higiene é muito boa fora isso e eu não sei se ele está se cagando ou se está se limpando direito. Ela não sabe se o cara está limpando a bunda ou se o cara está tendo diarreia, porque todas as roupas estão tudo sujas. Tá tudo freado. Tá tudo freado. Tem um outro aqui que é muito grande, eu não vou ler pra gente não perder o foco, mas basicamente o cara fala assim, não, eu não preciso lavar a bunda, assim, a água com sabão que escorre pelo meu corpo já é o suficiente, então, entendeu? Eu já que a gente pode trazer polêmicas, as polêmicas são boas. Só qualquer pessoa é sempre Cláudio e Gabi. Então, se for um homem, não identifica. Não vai identificar. Beleza. Tem uma questão da sexualidade masculina, uma peculiaridade da sexualidade masculina que é um tabu muito grande. E eu vou dizer a partir da minha própria experiência. O maior prazer que um homem pode sentir é na próstata. Sim. Ponto.
o orgasmo que a mulher tem no clitóris, aquele orgasmo que eu chamo de orgasmo histriônico, do grito, da alta energia, nós homens só alcançamos estimulando a próstata. Uma coisa maluca, porque não sei se é uma coisa que acontece muito no ambiente terapêutico, nos atendimentos com Tantra. Mas os homens, no geral, eles têm orgasmo sem expressão. Uhum. Ele tá lá, ele vai gozar. Ele não solta. Ele só ejacula, né? Ele ejacula, mas não tem o corpo dele não acompanha aquele fenômeno tão lindo, aquela energia tão bacana. Exato. Quando o homem acessa a experiência do orgasmo prostático, e a próstata é como se fosse uma espécie de... É similar ao ponto G da mulher. O que a glândula de Grafenberg, o ponto G, representa para a mulher, para nós homens a próstata representa. É como se ela fosse o nosso sol interno. Uhum. E esse orgasmo prostático, ele é um orgasmo louco. Tem uma porrada de terminação nervosa, né? Tem mais do que na glande, mais né? do que a glande. E aí, de repente, o cara tem que se dar conta de que para acessar a próstata... ele tem não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Ele tem que rever o aspecto dele de receber algo dentro dele, que é o que as mulheres estão acostumadas. As mulheres estão acostumadas a ter algo dentro delas. Uhum. Quando o homem se coloca nessa postura, digamos, invasiva, aí a masculinidade dele é testada. Aí é nesse momento em que ele revela a fragilidade, a vulnerabilidade. O masculino tóxico não se permite ser vulnerável. Ele não se permite sofrer, ele não se permite ser frágil. Porque ele tem uma couraça diante dele, que é a couraça do macho macho alfa, do que inclusive compete com os outros homens, não consegue... Eu acho que o termo certo, sororidade, a gente deveria... abranger, não? Deveria colocar para as mulheres. Sim. E nós homens deveríamos ser a fraternidade. Entendi. Nós deveríamos ser fraternos uns com os outros. Reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as transições necessárias pelas quais nós devemos passar. Então, sempre quando eu penso nisso, de que o prazer prostático é o prazer mais intenso que um homem pode ter, e a grande maioria dos homens não só não se estimulou, nunca se estimulou, como nunca pensou. Não permitiu que a parceira, que o outro parceiro desse a possibilidade dessa experimentação. E o que revela isso são as brincadeiras, as piadinhas quando vai fazer o exame de próstata, quando vai chegando aos 40 anos, e aí vai tomar a dedada do médico, isso aí. Essas piadinhas, elas revelam a nossa profunda fragilidade. E o homem que se fragiliza, esse masculino tóxico que se fragiliza, em algum momento ele se torna agressivo. O Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele diz que todo ato violento é resultado de uma necessidade não atendida. Sim. E esse homem que projeta esse prazer na próstata, que projeta esse prazer na vulnerabilidade, em algum momento, se ele não se dá a chance de viver isso, ele transforma isso numa perversão. E ao transformar numa perversão, ele passa a ser agressivo. Se alguém falar disso, desse tema, a agressividade vem à tona como algo muito, muito claro, e a postura dele vai ser a postura do macho que tenta defender a sua fragilidade, de certa forma. Ele cria uma barreira, uma couraça para se proteger disso. E já que você já está entrando nesse assunto, a gente não dá para falar de masculinidade tóxica sem falar o que ela acaba afetando também, principalmente nas mulheres, que é o machismo. É uma consequência. É o subproduto, né? É o subproduto da masculinidade tóxica. Hoje, muitas pessoas veem, por exemplo, o feminismo como uma guerra de sexo. Guerra de sexos. Desconhecendo que, na verdade, trata-se de um movimento em prol de condições de igualdade de gênero, onde todos saem ganhando, tanto mulheres como homens. Então, basicamente, o machismo é um subproduto, conforme você falou, de um negócio muito atrás que a gente tem que melhorar. Isso, tipo... Cara, desde a hora que você nasceu com seus ancestrais e tal, para tentar desconstruir isso e começar a passar para os seus filhos, para os seus primos, seus sobrinhos, fazer com que uma nova geração traga isso mais eficiente daqui para frente, não é mesmo?
Você tem algo pra falar, Zico? Eu tenho exatamente no que você falou. Mais uma pergunta. E aí, eu também não sei a resposta. Eu tenho as minhas... sei lá, as minhas percepções. As minhas elucubrações axiomáticas sobre o tema. Vocês acham que porque assim, essas discussões, sei lá, meu pai, e eu não tô colocando a culpa nele, meu pai é acho que um dos ouvintes número 1 do podcast, mas assim, a geração dele não discutia sobre masculinidade. Né? A geração dele era só a geração que tinha que ser macho. E a do pai dele pior ainda e por aí vai. Então a gente começou a discutir isso recentemente, né, eu imagino. E vocês acham que a gente só está discutindo isso porque o movimento feminista realmente está crescendo muito e as mulheres estão se empoderando a ponto de os homens se tirem cutucados e falar, as mulheres estão se empoderando, a gente está incomodando elas. Né? Então a gente precisa começar a se organizar para rever nossos pensamentos como homem. Então, vocês acham mesmo que a gente só está discutindo sobre masculinidade? Não é ruim, né? Obviamente, mas a gente só está discutindo isso porque a gente está percebendo que a gente está incomodando as mulheres. A gente está discutindo isso porque a gente está percebendo as cagadas que a gente está fazendo com a educação castradora, repressora que nós tivemos. É só isso. A situação é onde o mundo está se encaminhando, né? Exato. É caos para todo lado, é violência dentro de casa, assassinatos que estão acontecendo, são número atentados. De feminicídios, cara. A gente teve que inventar uma palavra, feminicídio. Exato. Olha que bizarro isso. Você teve que definir, criar uma lei para proteger só as mulheres, assim como a gente teve que criar uma lei para proteger os homoafetivos. É bizarro isso. Só contestando aqui, o OMS diz que o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio no mundo. Ou seja, talvez esses 4 anteriores sejam países do Oriente Médio, países de uma cultura ainda muito retrógrada. Sim. Olha que nível onde existe uma mutilação do órgão genital. Cara, existe mutilação do órgão genital feminino. Em vários lugares. E é normal. Não, mulher não pode ter prazer e tal. A que ponto a gente chega, né? E se você considerar que o clitóris, a única função dele é ter prazer, mutilar o clitóris tem o único objetivo de tirar o prazer. Você não tira o poder reprodutivo, você não tira o poder da vida, né? De ser um subproduto, de ser um escravo de um sistema. Não você só tira o prazer. Então, só o prazer. Imagina vocês, se vocês não tivessem, aí pros homens, né? Se você não tivesse aquela sensaçãozinha legal que quando alguém passa a mão na sua glândula ali, pra quem não sabe a cabecinha ali em cima, você não vai sentir isso. É basicamente isso. Mas existe uma dor silenciosa dos homens porque nós também passamos por um tipo de mutilação genital e que é culturalmente aceita, que é a tal da cirurgia da fimose. Sim. Existe um número grande de homens que passa por essa cirurgia e ela é mal sucedida, ela diminui a sensibilidade na glândula peniana e esse cara não sabe mais administrar isso. E aí a tendência dele pensar em dar cabo da vida porque ele não vai ter uma vida sexual normótica, assim, em casos de consultório é muito comum homens que tiveram uma experiência como essa de uma cirurgia que modificou a sensibilidade. E aí, por exemplo, um caso clássico que acontece quando há essa perturbação no aspecto fisiológico, na conexão com o orgasmo. Quando há uma cirurgia desse tipo, e que é de cunho religioso, hoje em dia a medicina, a urologia tem capacidade de reverter isso numa criança. Quando percebe que essa pele que recobre a glândula peniana vai ser excessiva, é possível com o estímulo dos pais, com um cuidado, reverter isso sem precisar da cirurgia, por exemplo. Quando o homem passa por essa cirurgia porque se convencionou a fazer isso, ok. Mas é uma incisão, é um corte, muda a sensibilidade e ele perde isso, a tendência é que a glândula fique menos sensível. O que acontece? Ele parte para uma relação sexual mais de atrito. Sim. E o sexo batistaca se torna uma regra. Ele precisa de mais atrito, ele precisa de mais movimento, e aí, eventualmente, ele pode desenvolver ou ejaculação precoce ou ejaculação retardada, onde ele não consegue chegar ao orgasmo, e ele precisa ficar muito tempo. Às vezes ele não considera que a parceira já não está mais lubrificada, já não está mais receptiva à penetração, e aí já era.
ele começa a ter uma frustração na sexualidade dele se ele não souber projetar, por exemplo, para o estímulo prostático, para toques sutis em outras partes do corpo, porque ele acredita que o orgasmo é só nesse centro do universo